Olá, começa agora mais um Entrevistas DPE e o assunto de hoje é com o economista Cícero Bezerra e nós vamos falar sobre as estratégias para aproveitar a Black Friday sem complicações. Então eu queria que você começasse explicando como não cair em golpes nessa Black Friday. Então, é muito comum, né, que as pessoas elas não têm o hábito de acompanhar. Ela quer comprar um produto na Black Friday, mas ela não tem o hábito de acompanhar o preço desse produto, né, junto àquelas lojas lá que estão comercializando. E o que é que acontece muitas das vezes, né? Existem as empresas sérias, né, as lojas que de fato fazem uma promoção na Black Friday e você consegue comprar com bom desconto, mas tem muita loja que infla o preço desse produto às vésperas da Black Friday, e quando chega na Black Friday ela está oferecendo o produto no preço original, praticamente. Então, o ideal é que o consumidor ele siga acompanhando, né, monitorando o preço desse produto que ele quer adquirir, pelo menos um mês até chegar a data da Black Friday. E Cícero, explica pra gente por que você acha que isso popularizou tanto aqui no Brasil a Black Friday, que, claro, é um costume que veio dos Estados Unidos, que eles fazem próximo ali da Dia de Ação de Graças para renovar o estoque. Então, por que a gente adotou essa estratégia? Então, na realidade, aqui no Brasil, ela veio se popularizando mais a partir de 2010, 2012, teve uma campanha bem maior. E também é uma forma, né, tanto de você chamar os consumidores, né, para você também ter essa possibilidade de você vender o seu estoque mais antigo, porque nós temos um processo nas empresas que é o quê? Durante o ano eles vão acumulando, né, fazendo estoque, e aí chega no período final do ano que determinados produtos você tem aquela quantidade muito maior do que você estava prevendo ter, né, que você não conseguiu vender. Então a Black Friday vem muito nesse sentido também, de você conseguir vender esses produtos, né, e aí você consegue também fazer uma oferta desses produtos, né, dentro, lógico que a nossa ainda está muito distante da americana, né, se você pegar produtos na Black Friday americana, chegam até 70%, 80% de desconto. Ainda está bem distante da nossa realidade. Mas é outro mundo, é outro universo. Mas vem muito disso, da gente ter, como é que eu posso dizer, americanizado, né? Ter pego esse espírito, né, do empresário americano, de chamar mais o público, principalmente nesse período de final de ano, né, que se aproxima muito do Natal, é uma forma também de aquecer o comércio, né? Já pré-festas de final de ano. E você falou das Americanas, nos últimos anos, assim, tradicionalmente na Americanas abrir meia-noite da sexta-feira e lotar de pessoas ali na porta, na frente. E eu percebi que, pelo menos no ano passado, foi reduzindo bastante o número de pessoas que ficam ali na porta da loja, esperando, ansioso para aquela promoção. Então, por que o mercado está mudando nesse sentido? Então, isso tem alguns reflexos, sejam eles econômicos, né, de natureza econômica, tanto a questão do apertamento do orçamento das pessoas, como também da expectativa em relação às promoções, né, que são realizadas. Então, muitas das vezes você tem uma expectativa elevada demais. Eu quero comprar o último celular do último lançamento, né, o último modelo. E aí você chega lá, você achando que vai comprar por 30%, 40% de desconto e eles ofertam 5%. Então, isso acaba frustrando, né, aquela expectativa que você tinha e a pessoa acaba reduzindo, né, aquele ânimo, né, de ir lá. E aqui, eventualmente, também, o ano passado, né, mais especificamente, de fato, não foi assim, uma Black Friday muito proveitosa, né? Eu vi, assim, pelo pouco que eu olhei, teve muito relato de fraude, né? De questões de, não, os preços estão mesmos que eram praticados no começo do mês, ou também essa questão do desconto, né? Não está muito atrativo. Então, isso acabou afastando um pouco, né, os consumidores, uma data que realmente vinha atraindo bastante gente, né, até no ano anterior, né, 2022. Você falou da questão da expectativa. Eu sei que em toda data comemorativa, que é próximo, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Dia das Crianças, sempre é divulgado aqui em Roraima, em todo o Brasil, pesquisas de expectativa para o comerciante. Como é que é feita essa pesquisa? Eu sempre tive essa curiosidade de saber como que é feita a expectativa. Bom, pois isso aí é mais uma pesquisa, né, que eles fazem no sentido de quê? De verificar o ânimo do consumidor, né,
durante esse período aí, principalmente desse período de final de ano, que geralmente, notadamente, a gente recebe, né, a grande maioria, né, das pessoas recebem um valor a mais, que é referente à gratificação natalina, né, o conhecido 13º salário. Então, normalmente, né, as pessoas nesse período, elas ficam mais dispostas, né, a gastar, principalmente por ter esse valor a maior a receber. Então, essas pesquisas, elas buscam justamente isso, né? Filtrar aquelas pessoas que tiveram aí digamos assim, uma disciplina maior durante o ano e vão ter, no seu 13º, um valor extra, de fato, que você vai poder se premiar ou premiar alguém da sua família, né? Fazer essas compras. Então, a pesquisa ela vai muito nesse sentido, né? Das pessoas que... O que é que você pretende fazer com o seu 13º? Então, busca saber como que o consumidor ele vai lidar com esse dinheiro a mais que ele vai receber. E como se preparar, assim, para Black Friday, né? O senhor falou da pesquisa previamente, dos preços. Isso eu faço muito nos sites. E como que se prepara financeiramente, se organiza? Então, aí é outra questão, né? Porque, como a gente tinha falado anteriormente, muitas pessoas não têm a disciplina financeira e chegam nesse período aí não tem disponibilidade, né, financeira orçamentária para conseguir ali estar comprando ali um produto com desconto. Logicamente que a gente vê a promoção, né, os olhos brilham, né? Pô, eu tinha um produto ali que era R$1.000, tá? 700, pô, não vou conseguir comprar. Então, o ideal é que a pessoa se planeje. Passar um ano, você ter uma organização financeira para você chegar nesse período e você ter a condição de comprar. Uma boa saída, né, uma boa opção é a pessoa que tem a possibilidade de comprar no cartão de crédito, já visando a utilização do 13º. Você compra no cartão, muitas lojas, às vezes você compra tanto à vista quanto parcelado, às vezes fica pelo mesmo preço, então você consegue ali fazer uma compra parcelada e utilizar uma parte do seu 13º para pagar, né, aquele produto que você tem o desejo de adquirir. Interessante. E aqui no Brasil, você falou que é feito mais para limpar o estoque e renovar o estoque do ano inteiro. Mas alguns produtos, principalmente relacionado a roupas ou móveis, algo nesse sentido, são muito datados. Então, assim, vem a tendência, todo mundo vende, todo mundo compra, mas às vezes fica ali no estoque e acaba não saindo. E aí, quando chega em novembro, né, na Black Friday, tenta vender, mas não tem mais aquele desejo do consumidor porque já é uma tendência passada. Como que o comerciante pode se preparar para isso? Então, aí é a estratégia do próprio empresário, né? Ele, como você falou, tem os períodos, né? A questão da moda. Então, assim... Eu usei a moda porque é o principal, né? Verão, você vai vender roupas curtas. Inverno, vai vender roupas... Então, assim, aqui a gente não tem muito disso, né? Aqui em Roraima... Aqui em Roraima é sempre verão. É sempre verão, mas lá para fora é muito comum você ver, principalmente as lojas de departamentos, né? As empresas maiores, assim, que mexem com confecções, elas ofertam esses produtos. Passado, por exemplo, roupa de frio. Passado o período de frio, elas fazem uma mega liquidação, que é justamente para você... limpar seu estoque para não chegar no final do ano e você ter roupa de frio lá e não ter para quem vender. Então, é muito mais da questão de estratégia do próprio empresário, de você conseguir ofertar esses produtos, né, no período certo, para você não ficar com um estoque muito volumoso e não ter depois como... Porque todo ano também muda-se, modelos, né, tendências, então as pessoas estão sempre muito antenadas a isso e é importante que o empresário também se atente. E em outros segmentos do comércio, como que faz para fazer essa prevenção? Então, a gente vê, assim, de todos os segmentos, né? O que eu verifico, assim, que as pessoas têm mais interesse são nos eletrônicos, né? Que geralmente a gente paga bem mais caro, né? Então, os comerciantes, o que é que eles fazem? Eles, agora, né? Agora não, assim, mas de uma década para cá, que quando começou a se popularizar mais a Black Friday, eles têm se preparado melhor para chegar justamente nesse período da Black Friday e eles não ficarem com aquele estoque parado e sem ter movimentação e nem consumo. Então, o que é que eles fazem? Chega na Black Friday, eles de fato, né, muitos deles, né, principalmente essas lojas maiores, essas empresas maiores, né, eu não vou citar nomes aqui, mas tem muita empresa grande que, de fato, elas fazem uma promoção muito atraente. Né? Por exemplo, para a gente aqui, o que seria interessante para a gente aqui em Roraima? Ar-condicionado. Com certeza. Climatizador. Então, assim, nesse período, vai ser muito comum a gente achar aqui promoções bastante atrativas. Como eu verifiquei o ano passado, apesar de não ter sido tão, assim, aquecida, né? Não ter sido tão atrativa, mas a gente pôde, sim,
verificar muitas promoções, principalmente nesse tipo de segmento, né? O eletrodoméstico, ar-condicionado, né? O climatizador, o ventilador. Então, eu vi bastante promoções nesse sentido. Então, no caso, o comerciante, né? O empresário, ele tem que ter essa visão. Qual o público que eu vou trabalhar, qual é o meu segmento, o segmento que eu atuo, e ele se antever essas situações. Se preciso vender mais em tal período, então eu vou atuar nesse campo, naquele período, para justamente eu não ficar com um estoque muito volumoso. E para o consumidor, seria mais atraente ir na loja física ou fazer essas compras em aplicativos ou em sites? Pois é outra questão. Por exemplo, para o consumidor, né, tanto para o consumidor quanto o empresário, a loja física ela tem um custo mais elevado, né? Você tem um custo com atendimento e tem uma outra série de fatores, tanto questões tributárias quanto também de próprio custo da manutenção da loja física, que você não tem na internet. Por isso é muito comum as pessoas dizerem, mas eu fui comprar uma geladeira numa loja e estava R$6.000, eu vi na internet a mesma geladeira por R$4.000. É justamente isso, né? Então, para o consumidor é muito mais, digamos assim, muito mais interessante ele fazer a pesquisa na internet, né? Logicamente que para a gente tem um custo diferente, porque tudo que chega aqui em Roraima chega via frete. E o frete acaba encarecendo bastante. Mas muitas vezes, né, vale a pena. Você mesmo com o frete ainda sai mais em conta do que nas lojas físicas por aqui. Logicamente que a gente deve fomentar, né, incentivar o comércio local. Mas para o consumidor, falando em vantagem financeira principalmente, os produtos que você adquire via internet, né? Logicamente você tem que verificar as lojas confiáveis. Não é qualquer empresa que você vai comprar, você não quer em golpe. Mas as lojas confiáveis que você tem, são várias, é muito mais vantajoso para o consumidor a compra via internet. E como evitar esses golpes nas compras online? Você pode dar algumas dicas? Pois é, nós temos os sites verificados, né, com selo de certificação. Esses sites eles já têm outra forma também de você verificar, fora essa questão da certificação, né, dos sites que contêm o selo lá da EBIT, né, que é um selo 5 estrelas, que realmente o site é certificado e não tem problema com relação à fraude. Isso aí é uma certificação digital que eles têm. E tem o outro ponto também que é muito interessante, é você verificar o Reclame Aqui na internet. Se você pesquisou um site, você viu lá um produto que você quer adquirir, que ele custa em média R$1.000 e ele está por 300, 200, você deve desconfiar, né? Primeiro de tudo, a promoção ela existe, mas o empresário ele não vai tomar prejuízo, ele não vai te vender abaixo do valor que ele comprou, que ele pagou para te revender. Então a pessoa tem que estar atenta a isso, a essas falsas promoções, né? Verificar lá o Reclame Aqui, que é uma ferramenta gratuita. Você pode ir lá, pesquisa o nome da empresa. Se tiver algum tipo de reclamação, algum tipo de fraude, qualquer coisa nesse sentido, vai constar lá. Inclusive, é uma das ferramentas mais utilizadas hoje para as pessoas que querem fazer compras assim, de forma mais segura, justamente para você ter esse pouco mais de segurança. Entendi. E assim, ainda no quesito da compra, pagar à vista, geralmente eles dão desconto. E aí, qual seria a forma mais vantajosa? Pagar à vista e dar aquele desconto ali de 10%, geralmente, ou parcelar essa compra? Então, isso é relativo. Isso, claro, para evitar o endividamento. Isso, justo. A questão do parcelamento, né, nunca é aconselhável a pessoa parcelar em muitas vezes. A não ser... Quanto que o senhor aconselharia, assim? Porque assim, a gente tem a questão do comprometimento do orçamento, né? Então, quanto mais tempo você fica comprometendo seu orçamento com um determinado valor, uma parcela, caso você tenha alguma eventualidade, que a gente sempre tem que contar com o imponderável, né? Que é uma pessoa, você adoecer, o carro quebrar, né? Um dente quebrar, sei lá, você precisa fazer um canal, qualquer coisa desse sentido, né, que você não está contando, então acaba que você vai acabar comprometendo ainda mais o seu orçamento e isso pode pesar mais na frente para você ficar inadimplente, né, ou você ficar ainda mais endividado. Então, o ideal é que a pessoa não comprometa por parcelas muito longas o seu orçamento, né, busque ali fazer no máximo ali 30% do seu orçamento com parcelas, não mais do que isso, e evitar prolongar. O que eu posso dizer também, como experiência até minha mesmo, pessoal, é que quando você vai fazer uma compra, se o lojista está oferecendo
a compra parcelada no preço de à vista, é vantajoso você fazer. Agora, se à vista você tem o desconto que você não tem fazendo essa compra parcelada, opte sempre por comprar à vista, né? Até porque você se livra daquele compromisso. É uma coisa que você, além de você ter o seu desejo lá de realizado, você também se livra desse compromisso mais adiante. Uma preocupação a menos, né? né? Uma preocupação a menos, né? Ainda mais em tempos em que o orçamento, né, principalmente o orçamento familiar, está cada vez mais apertado, né? Nós temos visto aí o avanço da inflação, então as coisas estão ficando muito mais caras, né? Do que o salário, o aumento do salário ele não acompanha, né, a alta dos preços, então é importante que a pessoa se atente a todos os detalhes para não ter um prejuízo futuro. E ainda sobre essa questão de prejuízos. Essa Black Friday, claro que a gente importou esse conceito e aplicou aqui no Brasil, e o senhor acha que tem dado certo? Olha, tem dado certo, sim. Isso impacta de alguma forma nas vendas de fim de ano, de Natal, Ano Novo? Impacta no sentido de que muitas pessoas, pelo que se pode observar, muitas pessoas acabam até antecipando essas compras de Natal e Ano Novo, né? Você já tem uma expectativa mais elevada de consumo para esse período de final de ano, que é habitual, as pessoas, né, estão festejando, está todo mundo mais com um ânimo, né, maior para consumir. Então, a Black Friday, ela meio que antecipa esse período, né? Porque por ser muito próximo ao Natal, né? Menos de um mês do Natal. Aí, então, muitas pessoas acabam optando, eu mesmo já fiz isso algumas vezes. Eu compro um presente de forma antecipada, se a pessoa tem um interesse, né? Tem um determinado interesse num produto, e eu vejo que ele está mais barato agora, eu não vou esperar chegar o Natal para comprar, eu já compro, né? Principalmente se for um presente, alguma coisa, independente. Eu já compro, já faço essa reserva. Já é um problema a menos que eu tenho para tratar mais adiante, né? E ainda sobre essa questão do comerciante, né? Você falou que a Black Friday ela vem para limpar os estoques do ano inteiro, mas e para o pequeno comerciante? Isso também pode ser benéfico? Sim, com certeza. O pequeno comerciante, ele também tem uma logicamente, numa escala bem menor, né? Mas ele também tem a condição de oferecer produtos, né, a um preço mais atrativo, né, e assim também renovar seu estoque. A gente sabe que, independentemente do tamanho da empresa, né, é sempre importante você renovar seu estoque nesse período final de ano, justamente para você se atualizar também com relação aos próximos passos aí, né, dos consumidores. Então, para o pequeno comerciante também é importante, né, apesar de ser bem menor. Uma escala menor. Isso, né? uma escala bem menor. Mas também é bem relevante. Em quais segmentos não faz... Não é que não faz sentido... Não é que não é... Em quais segmentos não é benéfico fazer essa Black Friday? Pois é, assim... O meu sonho é ter Black Friday de gasolina, conta de água, conta de luz. A gente tem, às vezes, né, uma Black Friday, posto de combustível, ele não é bem uma Black Friday, né? Eles fazem aquele dia sem imposto, né? É porque como a gente tem uma carga tributária muito severa, e principalmente sobre consumo, a tributação, né, no Brasil, ela incide demais sobre o consumo. Então, acaba que você ingessa o empresário, porque se ele reduzir demais o preço do produto, ele acaba tendo prejuízo. Então, a intenção da empresa é lucro, então ele acaba tendo prejuízo. Alguns segmentos que as pessoas, têm muita vontade de ver, justamente, veículos, né, você vê... Chega nesse período, principalmente agora, né, no final do ano, que você tem a mudança de modelo de veículo, né, e até aconselhava as pessoas a verificarem, porque muitas vezes tem promoções, né, questão de renegociação de dívidas, né, é um período importante também. Eu vejo muitos mutirões, Black Friday, renegocie suas dívidas. Aí às vezes o cara diz, mas minha dívida já tem um valor bem elevado ali de desconto que o banco me ofereceu, mas ainda não está atraente. Se você for lá renegociar, você vai ter ali entre 80% até 90% de desconto, às vezes, dos juros e da atualização da sua dívida. Então, assim, são segmentos que poucas pessoas olham, observam, mas são segmentos interessantes. Muita gente quer trocar de carro, talvez a oportunidade melhor esteja agora, né? Não sei muito bem como estão a questão das concessionárias, né, das montadoras, mas para esse período de final de ano é sempre interessante você observar, né, para quem tem o interesse em trocar de veículo, lógico, né, um investimento um pouco mais elevado, né, mas é interessante observar principalmente esse movimento nas concessionárias, né, porque muitas delas fazem promoções também. E às vezes você quer adquirir um veículo novo ali,
tá ali com aquele modelo que até você... deixam mais vantajosas, né? Isso, aquele modelo ali que você está sonhando. Seria muito interessante algo na área de saúde privada. Eu nunca observei assim, nenhuma promoção nesse sentido, mas seria interessante algum modelo no sentido de planos de saúde para você fazer sem carência ou com parcelas menores, né, para você pagar uma mensalidade menor durante um ano. Seria uma forma de você atrair também, mas até hoje aqui eu ainda não percebi algo nesse sentido, não. O senhor falou também do dia sem imposto. Como é que funciona aqui no Brasil? Que dia que é? Assim, não tem um dia bem definido, assim. Por exemplo, acho que esse ano, se eu não me engano, ele teve em Brasília. E assim, não são todas as regiões que seguem. Mas quando tem, é realmente um estouro, porque você acaba, por exemplo, no posto de combustível, né? Digamos, vamos colocar na média aqui a gasolina R$6, sem os impostos, o consumidor está pagando 3. Então, quem não quer encher o tanque com metade do valor, assim, né, num dia, mesmo que seja só um dia, mas para você ver a importância, né, desse tipo de política, de incentivo, né, para as pessoas elas querem pagar menos, logicamente, todo mundo quer, e para quem vive ali com um orçamento apertado, é impressionante, você vê as filas quilométricas, né, pessoas para abastecer no único dia. E gente se lamentando por ter enchido o tanque um dia antes, uma semana antes. Então, assim, você vê que qualquer tipo de economia ele é válido, né? E o dia sem imposto seria... se todo o Brasil fosse uma campanha nacional, que todos os estados, todas as regiões aderissem, seria espetacular. Ia atrair bastante público. Ia ser uma coisa assim que ia chamar a atenção até do próprio governo, né? Para uma coisa que é fundamental, que é a questão da tributação em cima de produtos essenciais a nossa sobrevivência. E esse dia sem imposto também mostra o quanto que a gente paga de imposto. E eu lembro que quando teve pelas primeiras vezes, era um sentimento maior de revolta. Porque as pessoas elas não percebem o quanto que elas pagam de imposto. Assim. Nem todas as pessoas precisam declarar, mas tudo que a gente compra tem imposto, né? Tudo. Basicamente, para citar aqui o caso mais clássico, né? Eu vejo muita gente compartilha, me envia vídeos do caso norte-americano comparando com o nosso, né? Falando principalmente da parte de veículos, né? Tem o consumo de uma forma geral lá, eles mandam de tudo, supermercado, mas assim, o que chama mais atenção é o veículo. No Brasil, 50% do que a gente paga do preço do veículo é referente à carga tributária, são impostos. Então, é impossível você competir com países que cobram 7%, 10%, 9%, como a gente verifica aí. Então, ainda, mesmo fazendo, a gente pega a conta burra que eles chamam, né? Um carro lá, por exemplo, uma picape de luxo aí, né? Que me encaminharam. Ela custava $41 mil lá. Mesmo que você faça a conversão, aqui ainda custa o dobro. Sim. Então, assim, a gente precisa ver isso. Isso é um problema muito sério, principalmente porque agora, né, as pessoas têm o interesse de consumir, mas não conseguem. Mais para frente vai ficar praticamente impossível as pessoas consumirem. Isso aí, nos Estados Unidos, um carro de $41 mil é utilizado para trabalho. Aqui é luxo. Então, assim, é uma preocupação que a maioria da classe política deveria ter, que é com relação a essa tributação em cima do consumo. Nosso consumo ele é extremamente tributado. E deveria ser revisto isso. Tiveram a oportunidade de fazer isso agora na reforma tributária, mas não teve uma discussão efetiva no sentido de você reduzir a carga tributária, tirar um pouco o Estado das costas do contribuinte. E, pelo que eu tenho percebido, está até aumentando, né? Infelizmente, essa carga tributária, que já é pesada, ela está ficando ainda maior. E isso vai ter impacto, já está tendo impacto, mas vai ter um impacto ainda maior, porque é uma coisa que vai só evoluindo. E essa carga tributária, ela impacta de uma forma muito grande na arrecadação do governo no geral? Sim, é porque assim, nós temos os impostos federais, os estaduais e os municipais, né? No caso do veículo, né, você tem uma carga tributária federal que impacta de forma bem significativa. Para a gente equacionar isso aí, né, o problema é que os estados estão endividados, muitos municípios também estão endividados, a União está endividada. Então, ninguém quer abrir mão de recursos, de arrecadação. Se você reduz o imposto, você está abrindo mão de arrecadação. Ainda que aumente o consumo, né,
por consequência disso, você também tem um aumento da arrecadação, porque consumo é a principal base, né? A alíquota mais pesada, as alíquotas mais pesadas estão justamente em cima de consumo. Então, se você aumentar o consumo, você também aumenta a arrecadação. Mas a visão imediatista, ela diz o quê? Não vamos reduzir carga tributária porque a gente vai perder a arrecadação. Então, é muito complexo você equacionar isso por causa da questão fiscal dos estados, da própria União, que não tem uma saúde financeira, uma saúde fiscal muito boa. Roraima até tem, né, alguma saúde fiscal, mas muitos estados, né, apesar de que a gente depende de repasse do governo federal, né, do FPE, mas muitos estados não têm a menor condição hoje de abrir mão de qualquer tipo de imposto, a não ser que quando você abre, isso aí é um fato, né, quando a gente abre mão, né, o estado abre mão de uma determinada fonte de arrecadação, ela vai criar outra, né, em contrapartida, justamente para compensar, para não haver a perda, porque isso pode comprometer também os serviços que já são tão questionados, né, saúde, educação. Então, é bem complexo. Isso aí é uma coisa que deve ter sido, né, amplamente discutido, mas na prática, né, nessa reforma a gente não teve, né, o que a gente teve nessa reforma basicamente foi uma simplificação tributária. A gente não teve redução de fato. Mas o que era esperado, né, pelos consumidores de uma forma geral, pelo contribuinte, era uma redução. Mas, infelizmente, a gente não teve essa possibilidade. E falando de impostos e de Black Friday, algo que é muito comum hoje em dia na vida dos brasileiros é fazer compras online em plataformas que não são do Brasil, como, por exemplo, a Shein, a AliExpress, a Shopee, que é um sucesso de vendas, assim. E como que essa questão da compra, né? Você compra, tem um limite de $50, porque senão se comprar mais é imposto. Como que, nesse contexto de Black Friday, o consumidor ele pode tirar alguma vantagem? Ou tem alguma vantagem ou não tem? Pois é, nesse sentido, não. Porque ali, como foi, você está limitado àquele valor, realmente, né? Acima daquele valor, você vai ser taxado. Então, para o consumidor, né, ele fica restrito àquele valor de $50. Acima disso, inclusive já estão tentando até taxar as compras também abaixo de $50. Né? A medida, a princípio, eles disseram que era para aumentar a arrecadação e a competitividade das empresas brasileiras. No entanto, o que a gente vê é mais uma medida mesmo de cunho arrecadatório. Né? Porque se você não precisa taxar, né, compras até $50, né? Então, ao meu ver, você não precisa fazer essa taxação, você poderia criar incentivos para as empresas nacionais, né? E as empresas nacionais também utilizam essas plataformas como vendas, né? Sim, inclusive, eu vou citar não, mas tem duas empresas muito grandes que estão constantemente aí fazendo propaganda, que vendem produtos exatamente, né, adquiridos nesses sites, né, da China. Então, e elas não são taxadas por isso. Curioso é isso, né? Acho que tem algum tipo... Eles criaram esse... Inclusive, teve muito lobby, né, dos donos dessas empresas, né? Uma, inclusive, estava lá no Planalto, se reuniu com o presidente justamente para tratar disso pessoalmente, da importância de taxar para tentar ter competitividade. Só que ela se beneficia disso diretamente, né? Então, para o consumidor, realmente, não tem muita opção, né? Ou ele compra até $50 ali, né, um pouco abaixo disso, ou se ele exceder esse valor, infelizmente ele vai ter que pagar uma taxa bem salgada, né, e acaba não compensando, às vezes, né, você adquirir. E o produto, ele realmente fica parado na alfândega quando ele é taxado? Porque às vezes você compra um valor abaixo e mesmo assim ainda é taxado. Ele realmente fica parado? Como é que funciona? Então. Porque assim, minha experiência pessoal, eu comprei um fone de ouvido e aí ele foi taxado. Aí eu, deixa pra lá, eu vou pedir meu reembolso, depois eu peço meu reembolso e não vou pagar essa taxa. E aí o que aconteceu? Eu demorei pra pedir o reembolso, o produto chegou, não fui taxado, não fui nada, o produto tava na minha casa, perfeito. Aí eu digo assim, você foi sorteado. Tem muita gente que compra e passa a alfândega, ela acaba não apreendendo, né? Retendo a mercadoria. Mesmo sendo taxado. Mesmo sendo taxado. Às vezes, assim... a gente não tem, assim, no Brasil, ele não tem essa questão de fiscalização, né? Ela não tem, assim... Ela é rigorosa,
Porém, a gente não tem agentes suficientes, né, disponíveis para você fiscalizar tudo. Então, muitas vezes, muitas compras, elas acabam passando. Tem muita gente que compra e diz, eu vou comprar e tentar a sorte. Né? Eu acho, talvez já tenha até ouvido falar isso. Vou comprar, vou tentar a sorte aqui. E muitas vezes a pessoa realmente recebe sem qualquer Só demora um pouquinho mais, mas recebe. Demora um pouco mais. Assim, tem outros caminhos, né? Como o pessoal fala, que a gente não vai nem falar aqui. Mas muita gente faz um caminho que não é o caminho mais certo, mas não é o caminho correto, né? No sentido de você burlar essa fiscalização. Mas muita gente faz isso justamente para evitar cair nessa malha aí e pagar o tributo, né? Entendi. Mas eu me confiei nisso porque eu poderia a qualquer momento pedir o meu reembolso do meu produto. Então eu não me senti que eu poderia ficar no prejuízo, né? Tem essa questão, né? A pessoa diz, eu vou mitigar meu risco aqui de prejuízo, então eu vou arriscar, vou deixar ver. Vamos ver o famoso, deixa ver o que acontece. E acaba que às vezes a pessoa recebe o produto sem qualquer tipo de tributação a mais. Só que no meu caso eu também fui taxado depois que eu fiz a compra, não foi... Foi taxado não depois? Não foi antes. Hoje, a gente tem, né, esses sites, você tá aqui a Amazon, por exemplo, que é um site gigantesco e vende tudo. Você vai fazer uma compra na Amazon, muitas das vezes ela já informa que aquele produto ali é estrangeiro, né, vende site, e conforme a lei foi aprovada recentemente, eles colocam lá tudo direitinho. Tem uma taxação em cima de tanto. E aí quando você coloca lá para finalizar a compra, você já vê o valor total já com o imposto. Então a pessoa hoje ela tem essa possibilidade. Eu vou comprar, mas quanto que eu vou pagar? Se você for, por exemplo, não estou aqui fazendo propaganda, estou dizendo assim, a experiência que eu tive, né? A Amazon já te informa quanto que você vai pagar de imposto. E isso aí, inclusive, eu acho que já está sendo seguido também por outros sites, né? De outras empresas grandes também, que trabalham justamente nessa área do e-commerce, que é uma área que é bastante explorada, né? As pessoas têm muita facilidade para comprar hoje em dia. E como esses sites são bastante confiáveis, então as pessoas sentem confiança. E fica muito mais fácil você fazer uma pesquisa, né? Eu quero ver quanto é que fica isso aqui. Esse produto, vem lá da China, made in China, você já fica de olho. Porque às vezes, mesmo com imposto, vale muito a pena. Nossa, nem falar, tem um produto lá... Porque, assim, às vezes a gente fica pesquisando, né, no final de semana lá, e tinha produto aqui que... Aqui em Boa Vista estava custando 800 e pouco, R$800 mais ou menos. E no site lá, mesmo com o imposto, eu estava pagando 415, 420. Caraca. Então, assim, é uma diferença grande. Sim. Né? É porque não tem como a gente competir com o mercado chinês. Né? Tanto na questão dos insumos, que para eles tem demais, quanto também na mão de obra. Então, acaba que os produtos que são produzidos pela China são muito mais baratos. Não tem como o mercado brasileiro, né, nesse nível atual, competir. Entendi. E assim, indo para finalização, como que o senhor vê as melhores formas e estratégias para o consumidor se sair bem nessa Black Friday? Bom, a primeira delas, né, e a pessoa tem que ter essa visão, como é que está a sua vida financeira. Eu estou bem? Ótimo, então eu posso me planejar. E aí você já vai realizando esse planejamento já, como eu falei, para você evitar fraude e para você evitar cair também naquele vou pagar metade do dobro, né? Que é muito comum a questão das empresas, né? Algumas empresas que não são tão sérias, elas inflarem os preços dos produtos, né, durante esse período para vender ao preço original que ela estava vendendo na Black Friday. Então, a pessoa tem que fazer esse planejamento, tanto financeiro, né? Tenho condições de comprar, não vou comprometer meu orçamento, isso não vai me gerar nenhum tipo de problema futuro. E a questão também de você acompanhar os produtos que você quer adquirir, seja qualquer coisa, seja um celular, seja um eletrodoméstico, seja uma TV, qualquer coisa. Você tem que acompanhar esse produto, né? E evitar também acompanhar em um canal apenas. Você tem várias formas de você pesquisar isso aí. Não precisa ser só na internet. Às vezes, por incrível que pareça, às vezes em loja física você também acha produto em promoção e você pode levar na hora, né? Tem essa vantagem. Às vezes o preço, a diferença é mínima e às vezes está até mais barato. Eu já vi casos aqui de ar-condicionado que eu pretendia comprar um na internet e acabei comprando aqui porque estava mais em conta, na Black Friday. Mas aí é um achado, né? A pessoa tem que ter
aquela questão da determinação e da disciplina de estar pesquisando e estar acompanhando os preços, para justamente não cair nesse tipo de armadilha. E ainda tem outros benefícios que às vezes tem garantia, instalação, que comprando online você não teria, né? Exatamente, porque assim, quando você compra, por exemplo, um ar-condicionado é clássico, né? Você compra um ar-condicionado, ele só vem um aparelho, né? Muitas vezes vem os outros equipamentos para instalação, mas a instalação você vai pagar, você vai ter que pagar por fora a instalação, né? Se tiver alguma outra coisa que você precisa fazer da adequação, você vai ter que fazer também por sua conta, né? A empresa ela não tem, ela só vende o produto. Então aqui não, aqui quando você adquire aqui, ele já vem, já te passa até, muitas vezes já vem até, instalado é tanto. E aí para você, né, para você ter na hora, quem tá passando um calor que tá absurdo, né? Às vezes não quer esperar 2 meses para chegar a central que a pessoa comprou. Então acaba levando na hora ali, é muito mais vantajoso, né? Você acaba... o conforto ele compensa, né? Um pouco, às vezes, a diferença ali, se for uma diferença mínima de preço também, né? Se não for, aí é mais recomendável que a pessoa realmente compre pela internet e tenha um pouco de paciência agora para chegar o produto. Conversamos hoje com o economista Cícero Bezerra. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar? Não, era mais isso mesmo, para as pessoas ficarem atentas, né? Principalmente a GOP, sempre verificar a certificação dos sites, né? Fundamental. Fazer esse acompanhamento dos produtos, né? Só reiterando isso aí, porque é importantíssimo para você não comprar gato por lebre, né? Você comprar um produto de fato que você quer comprar com um desconto verdadeiro, não com um falso desconto, né? Que a empresa infla o preço e chega lá no momento de você pagar, você está pagando o mesmo preço que você iria pagar há 1, 2, 3 meses atrás. E esse não é o intuito, né, da Black Friday. A Black Friday, de fato, ela se tornou um evento, né, de comércio que é para ofertar, né, de fato, produtos com preços, né, com descontos atrativos, justamente para incentivar o consumo, né, nesse período. Exatamente. Muito obrigado por ter participado. Nada, eu que agradeço. Conversamos hoje sobre as estratégias para aproveitar a Black Friday sem complicações. Esse foi mais uma Entrevistas DPE e acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, YouTube e Deezer. Basta pesquisar Defensoria Pública de Roraima. Tchau, tchau, até o próximo episódio.